da realidade você passa para uma outra forma de ficção que as pessoas batizaram de realismo mágico, tá certo? Eu até vou mostrar para vocês uma coisa, que a Suzana até precisa mostrar, né? Uma coisa que eu escrevi ontem à noite. Vocês vão ser as primeiras pessoas a ouvir. É uma coisa que parte assim da realidade e vai para a ficção. Você tem que demonstrar aquilo. Veja você. Eu li uma frase há poucos dias de um francês. É sempre franceses que dizem essas frases assim. O francês tem uma frase genial. Ele diz assim, tá vendo? Ele não fala só sobre o escritor, ele fala sobre o artista. Você sabe que a arte é marcada pela representação. O artista é aquele homem que tem o dom de criar representações. O artista é aquele homem que, a partir do berço, isso é importante, a partir do berço, ele foi preparado por qualquer mecanismo mágico da natureza que lhe deu essa faculdade de criar representações. Você chega a uma certa idade, uma certa experiência, que você vê pessoas mais jovens que... Porque é bom ser artista. Eu quero ser artista. O que você vai ser? Eu quero ser artista. Tinha uma sobrinha que dizia, quando você dizia, o que você quer ser? Eu quero ser artista ou um telefonista. Ela queria ser artista ou telefonista. Quer dizer, ela associava essas duas coisas. Então, você... É bom ser artista. Então, você chega assim, aos 30 anos, você não foi artista até então. Então, aos 30 anos, você resolve, vou ser artista. E realmente você não consegue, porque é necessário que essa percepção, a história da percepção, é a mesma história da sensibilidade. Isso é um negócio que você tem que entender. A história da percepção é a mesma da sensibilidade. Não há sensibilidade sem percepção. Não há percepções sem sensibilidade. E essas histórias, elas são muito antigas. Essas histórias vêm do berço. Tá certo? Você vem do berço. Você não vê uma pessoa que pesava 140 quilos, que fez dieta e foi ser bailarino. Isso não existe. Não, o bailarino, ele já nasce, né? Com 2 anos você olha para ele, menino, você já disse, menino vai ser bailarina, essa menina vai ser bailarina. Ela já tem aquele corpo, aquele negócio, ela já tem alguma coisa nela que prevê esse futuro estético para ela. Então a história da percepção é a mesma da sensibilidade. Não sei o que eu estava falando isso. Ontem à noite, veja você, ontem à noite, eu moro na Tijuca, no Andaraí, aí eu vinha de carro, passei pela Praça da Bandeira. Eram 6 horas da tarde. Primeira coisa, eu quero jurar pela minha mãe morta, como isso é verdade. Isso é a mais autêntica verdade. Eu passei pela Praça da Bandeira. Na Praça da Bandeira tem um viaduto dos marinheiros. E eu olhando, o trânsito estava engarrafado, e eu olhando para o viaduto dos marinheiros, eu vi, nesse momento eu me reportei à minha infância. Ali naquele trecho, logo depois da Praça da Bandeira, havia uma fábrica de chapéus, e meu pai era gerente dessa fábrica de chapéus. Meu pai morreu com 55 anos, morreu muito moço. Meu pai se chamava Marino Francisco Del Giudice. A minha avó, que era filha de italianos, meu avô era italiano, minha avó era filha de italianos, ela brincava com meu pai, quando chegava lá, já com 80 anos, e chamava meu pai de Marino Francesco. Ela dizia assim, Marino Francesco, era o meu pai. E naquele momento, eu vi a rua, ontem, né? Vi a rua, me deu a... Pô, meu pai trabalhava ali e tal, e eu dirigindo o carro, me lembrei disso. E eu disse assim, poxa, e meu pai tinha um Ford P verde escuro, que ele adorava o carro, foi uma das últimas, a última coisa que ele comprou, né? 3 anos antes de ele morrer, 46, e que a placa do cara era 22.152, nunca mais eu esqueci. E ele saía dali, entrava na rua São naquele coisa, pegava aquele viaduto da Quinta da Boa Vista e ia para casa, porque nós morávamos em São Cristóvão. E eu, naquele momento, eu me lembrei de tudo isso. Eu disse assim, pô, se meu pai estivesse lá agora vivo, ele estaria com 93 anos, eu pararia lá, daria uma carona para meu pai. Então, esse troço me deixou assim emocionado. Então, essa foi a realidade, foi uma realidade. Meu pai existiu, morreu com 55 anos. Então, daí eu parti para a ficção numa página. E, realmente, eu vou ler para vocês, chama-se A Única Vez. Meu pai morreu há 44 anos,
no dia 30 de outubro de 1950. Estava beirando os 55. Todas as manhãs ia para o trabalho num Ford P46, verde escuro, de 2 portas, placa 22152. Informação só deu uma informação. Nosso apartamento em São Cristóvão não tinha garagem e o carro dormia na rua. Meu pai se preocupava com a pintura, o sereno desbotava o verde escuro, etc. Mas isso tudo ficou lá. Ontem, às 6 da tarde, quando eu voltava para a Tijuca, passei pela Praça da Bandeira e me lembrei de meu pai. Ele trabalhava numa fábrica de chapéus logo depois do viaduto dos marinheiros. Imaginei que se ainda estivesse vivo e se o Ford não existisse mais, eu poderia lhe oferecer uma carona. Nesse momento, talvez movido pela saudade, gritei seu nome do modo italianado como minha avó o chamava. Marino Francesco! Em menos de um minuto, ficção, em menos de um minuto, surgiu na minha frente, entre os automóveis em alta velocidade, um Ford Coupé de 2 portas, verde escuro, desbotado, placa 22152. Assustado, alcancei o carro e dei de cara com meu pai ao volante. A mesma nobreza do perfil que eu invejava. Os cabelos brancos, sem paletó, o colarinho arrematado pelo nó impecável da gravata e um cigarro com ponta de cortiça entre os lábios. Durante um segundo, ele se virou e olhou para mim, sem me ver, com aquele olhar indiferente com que não vemos os desconhecidos. Depois, acelerou e tomou a direção da Quinta da Boa Vista, como se estivesse voltando para casa há 44 anos. Foi a única vez que eu vi meu pai. Então me pareceu naquele momento que eu nunca tinha visto meu pai, como o meu imaginário permitiu que eu visse meu pai naquele momento durante a elaboração de uma ficção. Então a ficção, ela traz esse prazer ao escritor. Eu nunca esperei que um dia eu fosse rever o meu pai nesse momento imaginário, tá certo? Que é o momento onde você liberta tudo que existe dentro de você e você depois pode colocar a emoção de lado, sentar no computador, escrever essa história e corrigir as palavras que você não quer, substituindo-as por outras. A emoção não está mais presente. Você fixou dentro de uma página de papel aquele momento. Eu trouxe outro exemplo também para dar para vocês, mas eu mostro depois. Vocês querem fazer alguma pergunta? Sim? A representação é a função do artista. O artista tem que representar, tá certo? Então as pessoas veem uma peça do Nelson Rodrigues e dizem assim, poxa, hoje o Nelson Rodrigues tem tanta coisa bonita na vida para o Nelson Rodrigues representar. Ele só representa coisas feias, né? Tem muitas vezes eu não gosto de teatro assim. Eu gostaria de uma peça de teatro onde tudo se desse bem, ou seja, um Romeu e Julieta que durasse 5 minutos. O Romeu vai ao baile, conhece a Julieta, gosta, chega em casa, olha, vai conhecer uma moça da família dos Capuleto ali, ótima, a Julieta. Ih, mas são muito amigos nossos. São muito amigos da Filmoteca, somos amigos. Vamos fazer o casamento. Casava e acabava a história. Então essa é a felicidade. A felicidade é isso. Mas a felicidade não é isso que vai ser retratado pela arte. Então o francês diz assim, o papel do artista é representar. Mas não é fazer a representação de coisas belas. O papel do artista não é realizar a representação de coisas belas. É realizar belas representações de coisas. Tá certo? Você tem que pegar a coisa horrível, qual seja, Cristo morrendo na cruz com uma insuficiência cardíaca e não sei quanto, na verdade, a pressão subia para 30, né? Ele todo ensanguentado, preso na cruz, branco, sem sangue, e realizar uma obra como Cristo, com os vários
Cristos Crucificados do Matias Grunewald, né? Que a mulher na aula do professor lá da escola da coisa, quando ele ótimo esse homem, como entender a pintura, quando ele jogou o slide do Cristo crucificado, a moça olhou e disse, pô, que maravilha, ele pagou o slide, maravilha? O Cristo preso na cruz, crucificado, cheio de sangue. Ela disse assim, eu achei uma maravilha. Você tem razão, é uma maravilha. Porque ele fez uma representação bela de uma coisa. Tá certo? Vocês estão entendendo a jogada? É a representação bela de uma coisa. Agora pode perguntar. Fingido, é um mentiroso. Mas escreveu isso num delírio de um dia para o outro, que os 49 poemas... Camões, escondido. Você vai ver o Camões cortando palavras, tirando, inventando rimas. Entende? Quando Camões cria aquela rima, ele tem um verso que termina em eiro. O verso seguinte é que tem que enumerar os reis que se chamavam Afonsos, não os Afonsos. Então ele tem um verso que termina em eiro. Ele faz outro verso e diz assim, o quarto e quinto Afonsos e o terceiro. Lógico, isso foi extremamente pensado, ele pensou e tal. O Chaplin, para fazer aquela cena da mocinha no Lúcio da Cidade, né, ele levou 302 dias. Ele chegava, refazia a cena, não gostava, aí por fim ele pediu uma licença no estúdio, ficou em casa pensando, estudando, até ele encontrar a forma perfeita quando ele vai fazer aquilo. É claro, você tem coisas que isso daqui, por exemplo, eu escrevi quase que num repente, não é? Ver assim. Mas isso daqui é uma coisa ditada pela emoção, é uma coisa pequena e tal coisa. O romance é uma indústria, é uma coisa que é um trabalho muito pesado, você tem que parar, pensar, escrever. Por exemplo, eu acho que um exemplo de romancista, assim que para você sentir o trabalho do romancista, é o Balzac, certo? O Balzac sentava, dormia até 4 horas da tarde, acordava 3 em 3 dias, tomava um banho, como ele diz na capa, aquela coisa, sentava às 6 horas, ligava aquela porção de velas, pegava um bule de café, acendia o fogo embaixo e escrevia de 6 da noite até 6 da manhã. E nesse momento ele criava, assim, por exemplo, havia noites em que ele escrevia 36 páginas e havia provas que voltavam da tipografia 30 e tantas vezes, porque ele fazia correções, ele acrescentava, tirava, botava. Quer dizer, a literatura é uma forma muito, até você enxergar a forma perfeita. Se você quiser escrever um grande livro, tá certo? Como Thomas Mann, que escreveu para uma Montanha Mágica. Você pega a Montanha Mágica, é um livro perfeito. Né? Então aquilo dali, ele pensou, repensou e tal. É muito difícil isso, você colocar o papel em branco na frente. Deixa eu ver, depois explodiu. Vou começar a escrever. Não, entendeu? Você já vem com aquilo. Sabe o que acontece com o escritor? Quer saber como é o escritor? O escritor é assim. Você escreve durante o tempo todo. O escritor escreve desde o momento que acorda ao momento que dorme. Ele forma frases. Como por exemplo, você vem dirigindo o carro e as frases vão se formando com vírgula, com tudo. Entendeu? Por exemplo, você diz assim, amar uma cidade é amar suas esquinas e ruínas. Isso você faz dirigindo o carro. Você vem, aí quando chega em casa, você pega o lápis, amar uma cidade, o que você escreveu dentro do carro. Você vê aquilo, tudo vem se formando na tua cabeça. Então depois o cara, numa entrevista, ele diz que viu o papel em branco e de repente houve uma explosão, ele viu. Tá certo? Isso aí é muito... A música é assim, a música você tem um tema, aquele tema fica na tua cabeça, você anota, ele faz uma anotação. Beethoven tinha um caderno só de anotações de temas. Ele era surdo, né? Ele estava num lugar, ele imaginava um tema, ele chegava ali e anotava. Aquilo depois ia se multiplicar nisso, naquilo outro, etc. Tá? Agora, realmente, você vive sempre buscando os temas. Eles servem para... Vou mostrar assim, essa outra coisa também que vem. É curtinho também, coisas curtinhas. Daqui eu vou dar até uma cópia para vocês, que eu achei. Fiz no computador, ficou bonitinho, tá vendo? Assim, vou dar uma cópia para vocês. Veja você, na ópera Turandot, né, tem um momento em que aparece o imperador de Pequim e o povo, a população, num coral, deseja 10.000 anos de vida ao imperador de Pequim. Tá? Então, eu, quando vi aquilo, eu disse assim, mas que coisa, o pessoal desejou 10.000 anos de vida ao imperador de Pequim. Acontece que tem uma gravação dessa
que quem faz o papel do imperador de Chrétien é um antigo cantor francês, Hugues Guenot, que ele tá, quando ele faz o papel, ele está com 84 anos. E ele faz o papel do imperador, ele entra em cena, ele canta pouco, mas faz o papel. O coral vem e deseja a ele 10 mil anos de vida. Veja você. Aí eu fiz assim, peguei o negócio do Jorge Luiz Borges, né, botei até assim, relatividade em nome de Borges. Durante uma das primeiras apresentações da ópera Turandot, isso é a realidade, tá certo? Tá sentindo? Durante uma das primeiras apresentações da ópera Turandot, ocorreu um fato desconcertante. Quando num coral soberbo, o povo de Pequim desejou 10 mil anos de vida ao imperador, ele interrompeu o espetáculo e mandou fuzilar todos os componentes do coro. Há 364 dias, o monarca havia completado 9.999 anos de idade. Faltava um dia para ele fazer 10 mil anos. Se o cara desejasse a ele 10 mil anos, está querendo ver ele morto. Ele foi interromper o negócio, manda fuzilar esse coro, que esse coro está contra mim. Uma pessoa como o Barbosa Lima Sobrinho, você não pode chegar para ele, Barbosa Lima, desejo 100 anos de vida a você. Pô, faltam 4 para ele morrer. Então você, para ele, você tem que desejar 500 anos. Existe uma relatividade. Essa relatividade você vai tirar de onde? Você vai tirar da ficção. É na ficção em que você vai encontrar esse tipo de relatividade. É daí que você surge, você cria as ficções, você cria as anedotas, etc, etc, etc. Isso aconteceu comigo que a música para mim é uma coisa assim importantíssima na minha vida. Se uma pessoa tirar a música de mim, eu morro, entende? Porque existe esse universo riquíssimo que você penetra nele, que a alguns é dado penetrar, para outros não é dado. É uma coisa que algumas pessoas penetram e outras não. Por exemplo, então você tem escritores que penetraram na música, como por exemplo Machado de Assis. Machado de Assis, ele foi um homem que, com os parcos recursos que havia no século XIX, ele tinha um conhecimento musical profundo para aquela época. Ele foi diretor de uma sociedade Beethoven que havia no Rio de Janeiro. Ele frequentava todos os teatros de ópera que havia, não eram poucas. Então eram poucos. Você vê, quando você conhece a música, você vê ele citando certas áreas, como, por exemplo, Hernani Involami, da ópera Hernani de Verdi, ele cita essa área, que é uma área rara de você ouvir. Você não ouve essa área assim com frequência. Mas você vê Machado de Assis. Então você percebe que a criação estética do Machado de Assis, ela traz implícita nela essa musicalidade. A primeira vez que eu falei no Centro Cultural Banco do Brasil, logo o Centro Cultural foi criado, foi uma palestra justamente sobre a ópera e Machado de Assis, para mostrar que tipo de influência era essa que havia dentro da obra de Machado de Assis. Outro escritor que tem um conhecimento musical profundo é o Thomas Mann. Então, por exemplo, quando você lê o Dr. Fausto do Thomas Mann, você percebe o equilíbrio musical, as resoluções que, embora elas não estejam contidas assim explícitas, uma montanha mágica, você percebe quando o escritor conhece música, quando o escritor não conhece música. Eu não estou dizendo que o escritor que conhece música é superior ao escritor que não conhece, mas você nota as duas diferenças. Mas o Dr. Fausto atrapalha. No caso de um leitor que não tem esse nível Perfeito. de percepção, você não consegue entender o livro, se você não conhece a se existe, eu não percebi e tal, eu não me atrapalhei justamente, nada perfeito. com o Tia Moderna. Isso daí é uma coisa que no nosso país, isso é uma coisa que no Brasil só há uma palavra que defina o escritor brasileiro. Posso dizer a palavra? O grande escritor, aquele cara que faz, por exemplo, assim, Joyce, tá compreendendo? Porque você pega assim, Gabriel Garcia Marques, um grande escritor, ele tem cultura. Então você fica agora, você nota também que certos escritores, como há no Brasil, que pegam citações gratuitas, assim, tiradas de livros que ele lê, ele põe a citação, para que o leitor pense, veja como ele tem cultura, tá certo? O cara joga assim citações. Mas a cultura não está na citação. A cultura está justamente no tratamento do tema. Você pega um escritor como Balzac e ele tem acessibilidade, ele não é preconceituoso, ele não entende porra nenhuma de música. Balzac não entendia nada de música erudita.
Quando ele chega no final do César Birotteau, diz: este homem que chegou com a cabeça cheia daquelas harmonias divinas que ele acabara de ouvir de Ludwig van Beethoven. Você sabe que ele não entendia de música, não é nada disso. O cara morreu com a quinta sinfonia na cabeça. Pô, isso não existe. Você está entendendo a jogada? Então, quando ele vai escrever Massimiliano Doni, que justamente todo o enredo do Massimiliano Doni vai ocorrer num teatro onde estão levando Moisés do Rossini, e ele quer associar esse Moisés do Rossini à narrativa dele, o que faz ele humildemente? Ele descobre um músico alemão que morava em Paris, frustrado, um músico fracassado, que conhecia profundamente Rossini. Ele toma aulas particulares com o cara. Ele diz: o que é o Moisés do Rossini? E o cara explica a ele tudo, o cara pega a partitura, mostra tudo a ele. Nesse ponto aqui, o Moisés significa isso assim, a partitura de Rossini, aquela... Então, ele, quando escreve, o livro se torna luminoso, transparente, porque você percebe que ele entrou por alguns instantes naquele mundo da música, e dali ele vai construir os temas dele, tá certo? De xadrez. Tal como a outra história, ela surge como uma alegoria, tá certo? A alegoria é uma outra forma que você usa na ficção, principalmente no realismo mágico, quando você determina uma determinada verdade na qual você acredita, tá certo? E você quer que outra pessoa também acredite na sua verdade. Então você cria, como no caso do Evangelho, Cristo criava as parábolas, né? As parábolas eram alegóricas. Veja você, quando você vê um desfile de escola de samba, que você vê a alegoria passando, aquela alegoria é uma realidade transformada naquele emblema escandaloso. A alegoria tem que ter alguma coisa de escândalo. Você não pode ser contemplativo na alegoria. Tipo, a minha alegoria vai ser uma alegoria mansa. Não pode. A alegoria, ela tem que pegar fogo. Ela tem que ter paetês, canutilhos, etc, etc, para que ela se torne uma verdade. E a alegoria, ela tem que ser perfeitamente lógica. E outra coisa, entra aí a coisa musical. A alegoria, ela tem que ir num crescendo. Ela tem que crescer. Da mesma forma que você ouve uma sinfonia de Beethoven e de repente você vê que aquilo cresce. Tá certo? Ela tem que crescer, ela não pode nunca decair. Uma alegoria, ela tem que passar por um processo de aceleração e um processo de crescimento. Logicamente, parábola dos jogadores de xadrez, entra aquele negócio que você falou a respeito do Dr. Fausto. Houve pessoas que leram e disseram assim: porra, não entendi, porque a pessoa não sabe jogar xadrez. Então você tem que ter assim, não digo que seja. Pedir uma salva de palmas para a pessoa que acabou de chegar. Chama-se Cairo Trindade, é uma das pessoas que eu mais admiro. Me sinto emocionado com a presença do Cairo Trindade. Obrigado, Cairo. Então, você sabe que, por exemplo, o tabuleiro de xadrez ele tem 64 casas. Só para isso que eu quero dizer a você. As pessoas encontraram duas maneiras de registrar as partidas de xadrez. Você tem a maneira francesa, que você joga como se fossem coordenadas. Você fez abscissas e coordenadas, você joga. E tem uma outra maneira, que é a mais usada, que você dá letras para cada pedra. O peão é P. Coincide em inglês que o peão é palm. Aí você fica a mesma letra. A torre é T. Em inglês é R. A rainha é Q. Em português é D. Então você tem assim. Então você pode... E cada fileira tem o nome da pedra que no início do xadrez fica na cabeça. Então, por exemplo, o rei fica naquela coluna vertical, né? Então, o peão do rei chama-se PR. É o peão do rei. O peão da dama é PD. O peão do bispo é PB. O peão que fica no peão do cavalo é PC. O peão que fica em frente à torre é PT. Peão da torre. Então, se você joga ele na casa 4, você diz peão 4 da torre. Se você joga o peão do rei duas casas à frente, peão, casa 4 do rei, peão 5 do rei, e vai por aí. O jogo de xadrez é isso. E existem modos de você responder a uma jogada inicial que chama-se abertura. Então você joga peão 4 do rei, o outro lá joga peão 4 bispo da dama. Então essa abertura chama-se defesa siciliana. O cara joga peão 4 do rei, o outro joga peão 4 bispo da dama. Então é necessário para você ler essa coisa do xadrez, e aí ele vai dizer assim. Bom, então eu vou ler para vocês a parábola do jogo de xadrez.
Então eu vou ler aqui um pouquinho antes do trecho que está aí. Ele diz assim: a fala de Pons, o pirata. Pons, o pirata, era um dos caras do Ciro. Pons, o pirata, é uma lembrança de Pôncio Pilatos, né? O Pons, o pirata, também vai lavar as mãos em determinado momento. Remeteu-me à reunião do clube, no apartamento dos Gaboni. Você acha que eles preferem torturar as pessoas e depois soltá-las? Perfeitamente. Mas você não acha que um rei que detém todos os poderes em suas mãos, ele estava numa monarquia, ficaria muito mais tranquilo se eliminasse qualquer opositor? Ele tem o poder na mão, o cara se opõe a ele, chega lá e mata o cara. Se você fosse um rei, um tirano, não é isso que você faria? Começávamos a ganhar intimidade. Pons deu uma outra risada. Claro que não. Afinal, o rei não é o basilisco. O basilisco é um monstro antigo, né? Se eu fosse um rei com todos os poderes nas mãos, mandava instalar alto-falantes com muita música em todos os locais onde pudesse haver oposição ao regime. Mas aí você não seria um tirano. E quem foi que disse que eu queria ser um tirano? Bastava ser um rei, com coroa, manto, uma beleza. A conclusão do pirata não me satisfez, pois eu não. Se eu fosse rei, seria um tirano. Qualquer um que fosse contra mim morria na hora, com aquele machado do Eusébios. Pons com sua órbita vazia, e ele era cego de um olho. Pons me focalizou para outra órbita. Aí começa a palavra. E daí? Você mandava matar os outros? E daí? O rei mata os enxadristas, mas não mata o xadrez. Você pode matar todos os enxadristas, mas você não mata o espírito do jogo de xadrez. E eu digo isso porque a coisa aconteceu de verdade. E foi o que acabou de uma vez por todas, com a sétima monarquia. A história da sétima monarquia. A pior que já se viu por aqui. Bom, agora eu queria, respondendo algumas perguntas que vocês fizeram, a passagem dessa palavra, são 3 páginas, a passagem que realmente eu fui influenciado pela música. Na narrativa, eu fui influenciado pela música. Vê se você vê. Não vou falar em música, nada disso, mas a influência do ritmo da foi a pior que já se viu por aqui. Felizmente não é do meu tempo, mas minha avó me contava. Perto daquele rei, o diabo era uma velha fritando peixe. Um dia cismou que o campeão de xadrez estava contra o regime, só porque o sujeito teve a infelicidade de dizer que nenhum rei ficaria de pé se um peão atingisse a 7ª casa. Ele tinha acabado de ganhar um final de partida duríssimo contra um mestre estrangeiro. Quando o rei da 7ª monarquia tomou conhecimento, foi à conta. Achou que o negócio era com ele, que 7ª casa queria dizer 7ª monarquia. Enfim, misturou tudo e achou que devia executar todos os enxadristas da cidade. Sabe quantos eram? 13, pois morreram todos. O mais velho estava com 89 anos e o mais moço com 14. Agora eu pergunto, foram 13 assassinatos inúteis ou foi a salvação da pátria? Mas a desgraça não parou aí. Depois que os 13 foram fuzilados, começou a perseguição a tudo que tivesse ligação com o jogo. E você sabe que a burrice dos palacianos não faz por menos. Acendiam fogueiras na praça pública e queimavam tabuleiros junto com vestidos, camisas, blusas, toalhas, lenços, meias, desde que fossem de xadrez. Queimavam peças de verdade e também os peões que os meninos giravam no chão ou os cavalinhos de pau. O bispo da cidade foi rebaixado. As carruagens passaram a ser puxadas pelas éguas. As torres da igreja foram transformadas em cúpulas. As damas da corte eram tratadas de alteza. Pagamento só em dinheiro vivo, nada de cheques, para não embaralhar com os cheques dos enxadristas. O próprio rei preferia ser chamado de soberano ou monarca, para evitar confusões desagradáveis. E pronto, a corte inteira pensou que depois dessas medidas, o problema estivesse liquidado. Mas é como eu dizia, o rei mata os enxadristas, mas não mata o xadrez. Um dia, o pai do tal enxadrista de 14 anos, assassinado pela 7ª, trancou-se no sótão com um filho mais novo, desenhou um tabuleiro numa folha de papel de padaria, recortou as 32 peças num pedaço de papelão e ensinou ao moço as regras do xadrez. E não deixou de avisar, tome cuidado, hein? Não ensine esse negócio a ninguém que seu irmão morreu por causa disso. Mas você sabe como é a juventude. O rapaz ensinou logo a namorada e ela passou o segredo a um primo.
Uma noite, os três se reuniram no sótão, acenderam uma vela e disputaram um campeonatozinho de mentira. O primo da moça ganhou e a partir daí ficou viciado. Queria jogar todos os dias e todas as horas. Uma tarde foi à igreja visitar o tio, o tal bispo que tinha sido rebaixado, e mostrou a ele o movimento das peças. O padre se apaixonou pela xadrez e ensinou o fiel. Agora vem a música. O fiel ensinou a outro. O outro ensinou a mulher ensinou a criada ensinou ao operário, o operário ensinou ao bêbado, o bêbado ensinou ao sóbrio, o sóbrio ensinou ao ladrão, o ladrão ensinou ao policial, o policial ensinou a amante ensinou ao artista, o artista ensinou ao médico, o médico ensinou ao doente, o doente ensinou ao morto, o morto ensinou ao verme, o verme ensinou a semente ensinou a terra ensinou ao vento e o vento ensinou a cidade. Agora havia 169 jogadores prontos a enfrentar qualquer partida. Os primeiros campeonatos de verdade foram disputados na igreja. Enquanto o padre fazia uma prédica sobre o evangelho, os fiéis fechavam as portas, afastavam os bancos e armavam o tabuleiro nos ladrilhos pretos e brancos. As peças eram os santos dos altares, as virgens, os cristos, os apóstolos, os anjos, os centuriões. Mas um ano depois, o número de enxadristas aumentou para 2.197 e a igreja ficou pequena demais. Então os jogadores tomaram coragem e organizaram-se num grupo clandestino. Cada um levava no bolso um quadradinho de papelão branco ou preto. Quando estavam reunidos, formavam os tabuleiros. 16 pontas de cigarro serviam como peões. 2 isqueiros eram os reis. 2 tampas de caneta as damas. Os cavalos, 4 brincos. Os bispos, 4 moedas. E as torres eram representadas por 4 caixas de fósforos. E jogavam. Jogavam até sentir que a liberdade se resumia no prazer de um cheque-mate na estupidez monárquica. E o número de enxadristas aumentava. De manhã, se alguém passasse pelo parque ou pela praça da cidade e visse as donas de casa com seus berços, sentadas nos bancos contando as façanhas dos filhos ou trocando receitas, não perceberia que havia 8 mães e 8 berços de cada lado, recebendo ordens de 2 jogadores que fingiam passear pela praça. Às vezes um deles se aproximava de uma das mulheres e se queixava do calor. A mulher trocava de lugar e a partida prosseguia. No final, a cidade se transformara num gigantesco tabuleiro. Não havia um só habitante, pobre ou rico, preto ou branco, velho ou moço, que não conhecesse as regras do xadrez. Com todas as aberturas, variantes, subvariantes e finais. Um povo composto de 4.526.809 campeões. Foi quando o rei descobriu tudo. O oficial da guarda ouviu palavras estranhas numa discussão entre 2 auxiliares, achou que era um código e foi consultar o marechal de campo. O velho ficou apoplexo. Isto é xadrez. Os 2 auxiliares foram presos e confessaram que a cidade era o tabuleiro do povo. Na manhã seguinte, a notícia estava no ar. Os 64 quarteirões que se estendiam em frente ao Palácio Real pareciam desertos. A cavalaria saiu para uma inspeção e percebeu que nas 16 quadras formadas pelas 2 últimas ruas havia 16 jogadores imóveis em posição de ataque. Ao ver os cavalos da guarda, o enxadrista mais velho gritou: "Peão 4 do rei!" Os soldados não entenderam. Voltaram ao palácio e contaram o fato ao marechal de campo. O militar dispôs 16 oficiais na mesma posição, os enxadristas, e pensou: "Vamos ver quem joga melhor." E ordenou: "Peão 4 do bispo da dama." Montou a cavalo, galopou até o ponto em que se encontrava o soldado que correspondia ao peão da dama, ergueu a espada e soltou uma descompostura: "Você, seu idiota, trate de marchar essas quadras, saltar a outra e se colocar lá adiante na seguinte." O oficial obedeceu. Quando o campeão do povo tomou conhecimento da jogada real, não teve dúvidas. Jogou o cavalo 3 do bispo do rei. O marechal de campo respondeu com o cavalo 3 do bispo da dama e a partida não parou mais. Durou 13 dias. Os jogadores da cidade que representavam as peças brancas viram tombar 3 peões, 2 bispos e a dama. Porém, o exército da 7ª monarquia, que jogava com as pretas, perdeu 4 peões, 1 bispo, 1 cavalo, a dama e a partida. Depois do checkmate, o corpo do rei foi sepultado com as honras de praxe. No dia seguinte, o povo inteiro jogava xadrez nos botequins, praças e bordéis, enquanto cantava em altas vozes:
o céu da República será mais azul. Você usa o xadrez, você usa o jogo de xadrez como metáfora, tá certo? É a metáfora para a resistência, não é? E você veja que, mais uma vez, a realidade ela é dominada pela ficção. Se todos eles eram jogadores de xadrez, o Marechal de Campo resolveu jogar xadrez com eles. Então, veja você, entrou completamente no realismo mágico. Os 16 jogadores formaram-se nas duas primeiras ruas, o exército da sétima monarquia, e eles começaram a jogar uma partida de xadrez. Tá certo? Só que os jogadores populares, os jogadores do povo, venceram o exército da sétima monarquia. Essas duas parábolas, essas duas alegorias, né? A primeira alegoria que eu li para vocês, ela mostra a respeito do problema da burocracia, né? O que é a burocracia? A burocracia é isso, que a pessoa discute economia com o outro dormir e tal. E no fim você tem assim, a história da parábola do jogo de xadrez, que mostra também uma outra metáfora para mostrar essa alegoria da capacidade de resistência que você tem. Eles nos proibiram de jogar xadrez, então vamos todos aprender a jogar xadrez, vamos nos unir, até ver, entendeu? O problema da união desse negócio e tal. Ajuda a impor a sua verdade ficcional, tá certo? Ela ajuda você a criar dentro de um período relativamente grande, o ritmo faz com que você não suporta a verdade quando a verdade é ritmada, certo? Cuidado com isso. Isso daí é um negócio que na discussão é importante. Se uma pessoa te disser uma ofensa em ritmo, procure responder em ritmo também. Você é ladrão, safado e não sei o quê. A pessoa usou o ritmo, tá? Aí você diz assim, e você é isso e aquilo. Você faça logo um paralelismo sintático. O paralelismo é perfeito, então o negócio faz parte da retórica. Faz parte da retórica. Então aí você veja, a pessoa vai levar aquele choque. Eu usei 3 adjetivos, usei o ritmo e ele usou também o mesmo ritmo para mim. Tá certo? Isso é importante. Por exemplo, o Pedro Calmon, quando eu estava na faculdade de Direito, que eu felizmente não terminei a faculdade, mas o Pedro Calmon, ele era um magnífico reitor e ele sempre era chamado para fazer aqueles discursos. Magnífico, o senhor podia fazer um discurso, nós estamos lá no salão, mas agora, meu filho, eu tenho um jantar, meu Deus, eu tenho um jantar às 8h30, magnífico, faz um discurso, e que custa, só para homenagear as moças da PUC, que estão aqui visitando a gente, então eles chegam. Alunos da Faculdade de Direito, estamos aqui reunidos mais uma vez para mostrar a força do conhecimento, para mostrar a força do saber. Naturalmente, que não é sempre que essas reuniões são levadas a cabo com a vitória com que nós sentimos que essa reunião está sendo levada hoje. Realmente, há 2 anos atrás, quando fizemos essa reunião, aí ele fazia aquele discurso, 10 minutos, uma vez eu vi ele sair de discurso, o pessoal bateu palma, magnífico, ele saiu, ele estava na porta, disse, deixa eu passar, meu filho, que eu tenho um jantar agora. Pô, ele passou, quer dizer, ele ia para o jantar, mas o discurso ele tinha pronto na hora. Uma vez, ele na aula, ele ensinava a teoria geral do Estado. Uma aluna virou para ele e disse, magnífico, depois ela não é magnífico. Magnífico, como é que o senhor, o problema da retórica qual é? Ele virou e disse assim, minha filha, o problema da retórica é um só. Você quer saber qual é? Eu vou ensinar. Querem saber qual é? O problema da retórica é o seguinte, é o advérbio de modo. A gente parou e disse, pô, o advérbio de modo? Sim, o advérbio de modo. Depois do advérbio de modo vem uma vírgula. Você veja que coisa, né? E a vírgula, o som da vírgula faz com que você espere a continuidade. E o som do ponto final é o silêncio. O ponto final é o silêncio. O ponto é o silêncio. Nova York, eu não me esqueço mais o nome dele, Father Kennedy, falando na St. Patrick, na missa de 5h30 da tarde, que eu, até aquele dia, me sentia assim, um ateu completo. Ele falou tão bem, eles usavam os espaços de silêncio da oratória, que é dificílimo você usar, o silêncio faz parte da oratória, tá certo? O Hitler usava muito bem o silêncio da oratória, quando ele falava e ele dava voltas, às vezes o corpo dele dava uma volta em silêncio. Ele disse assim, isto nós queremos provar porque a Alemanha é assim, 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 assim. Aí dava uma volta. E depois vocês vão ver se não sei o que, não sei o que lá e tal. Um amigo meu que ele usava silêncio, só um pouco exagerado. Ele vinha aqui no balcão debaixo do banco e dizia assim, olha, você sabe qual era o problema da indústria alemã no Brasil, a FAF? É porque a FAF, de manhã, quando o operário entrava para trabalhar,
Ele tomava banho, tomava café, leite, pão, manteiga, goiabada, queijo. Depois ele ia trabalhar. Por isso que a indústria fácil progredia no Brasil, os caras trabalhavam bem, ia embora. E lá ia, ele ia embora. 3 meses depois ele voltava. 3 meses depois ele voltava, chegava no balcão e dizia assim, e tem mais. 3 meses depois ele prosseguia o assunto. Era um espaço que ele fazia na oratória, tá certo? Ele tem que estudar? Eu digo, tem. Porque se o cara levar um jeito, se você levar um jeito, aí que ele tem que estudar mesmo. Aí que levar um jeito, é não tem jeito. Você tem que estudar. Você sente de imediato que o talento é apenas uma semente. Assim, descobre que aqueles autores medíocres, como Harold Robbins, ele sabe a arte poética das histórias. Porque ele tem momentos do livro dele que são perfeitos. Por exemplo, há um momento do livro do Harold Robbins que é uma das grandes obras-primas da literatura. Você não pode ter preconceito. Se quiser fazer alguma pergunta, ainda está em tempo.